Fala galera, Bruno Massal aqui em um vídeo especial para a Inova Store. Vocês pediram e eu vou classificar numa lista tier todos os lançamentos de câmeras desse ano de 2024. A gente vai classificar do S ao D, sendo o S a câmera, o nível mais top ali dentre as câmeras, e o D os lançamentos mais, digamos, irrelevantes do mercado, baseado em alguns aspectos como adesão, recepção, backfire, caso tenha tido algum problema na câmera, e esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá. Começando pela ARRI. A ARRI teve dois lançamentos agora em 2024. O primeiro, eu tive presente no lançamento, que foi a versão live, a versão de produção da Alexa 35. A câmera, essencialmente, é a Alexa 35, que todo mundo já conhece, adora, já está aí mais do que estabelecida há mais de 2 anos. E o sistema de transmissão ao vivo, na verdade, só junta ao fato da câmera, da ARRI em si, começar a ter mais adesão dentro do meio do broadcast. Continua não sendo padrão, continua sendo caro e tem muita concorrência, inclusive de fabricantes mais tradicionais, mais barata. Por conta disso, por conta do custo e da falta de adesão, eu vou colocar a Alexa 35 Live no Tier A. Baita câmera, mas muito cara pelo que é. Ainda na ARRI, a gente tem a Alexa 265. A 265 é a nova versão da Alexa 65, que é uma câmera desenvolvida completamente apenas para locação, através da ARRI Rental, e é uma câmera que vem aí para simplificar o modo de produção que a 65 tem, que é um pouco complicado, mas é uma câmera mais simples de ser usada. Baita ideia, baita conceito, mas pro mercado brasileiro não vai ter muita adesão. Por conta disso, Tier A. Agora a gente vai passar para a Blackmagic, que é a querida de muitos de vocês. A Blackmagic quase que não teve câmera lançada esse ano, por conta de alguns atrasos que eles tiveram em relação ao anúncio das câmeras e o lançamento e a chegada no mercado. A gente teve o anúncio durante a NAB da Pixis, da 12K LF e da 17K. E dessas 3 câmeras, apenas 2 chegaram ao mercado, que são a Pixis e a 12K LF. A Pixis é uma câmera aí que vem para atender aquela lacuna do filmmaker que gosta muito da Pocket, da 6K full frame, mas não gostava do form factor, do design da câmera, e aí queria uma câmera mais caixotinho. Não é uma câmera para todo mundo, ela é um pouco mais cara, inclusive, do que a 6K full frame, essencialmente com a mesma entrega. Isso eu estou sendo um pouco, estou resumindo um pouco o que é a câmera. Por conta disso, Pixis eu classifico como Tier B. A Ursa 12K LF, por outro lado, é completamente uma inovação em relação à Mini Pro 12K. Então é uma câmera que tem uma resolução mais alta, tem um sensor já full frame e tem vários formatos anamórficos, inclusive dentro daquela lacuna que a gente fala, que é do mercado entre $5.000 e $20.000, é a câmera mais completa para quem quer rodar com lentes anamórficas. Por conta disso, Ursa 12K LF Tier A. E agora a gente passa para a Canon. A Canon teve vários lançamentos ao longo de 2024, sendo alguns fotográficos, alguns de cinema. Vamos começar aqui falando sobre a flagship deles, que é a Canon R1. A R1 foi lançada aí para suprir essa lacuna que o mercado profissional tinha de uma câmera mais rápida, mais dedicada a fotojornalismo profissional, fotografia de esportes, automobilismo e etc. Mas é uma câmera que, digamos, deixa um pouco a desejar como uma flagship. A resolução dela é de apenas 24 megapixels, é relativamente baixa comparada com outros flagships de concorrentes como Nikon ou Sony. E assim, a Canon já tinha R3, que é uma puta câmera. Sinceramente, se você tem uma R3, não faz nem sentido você ir para R1. Então, por conta disso, Tier D. Outra híbrida que a Canon lançou foi a R5 Mark II. Essa já é uma câmera que tem muita vantagem em relação ao modelo anterior, que é a R5, e tem algumas vantagens em relação à irmã, que é a R5C. A bateria é nova, a LP-E6P, que tem uma amperagem maior. Essa bateria, inclusive, agora pode ser aproveitada na R5C, e você tem algumas vantagens por utilizar ela no modelo irmão, mas a R5 Mark II melhorou em todos os aspectos de produção de vídeo que tinham deficiências na R5 original, e
adicionou o Canon Log 2, que é uma coisa que está ausente tanto na R5 quanto na R5C. A única coisa que faltava para essa câmera ser perfeita seria uma certificação pela Netflix, que a R5C tem. Por conta disso, Tier B. A próxima é uma câmera que a gente está usando exatamente nesse momento, que é a C400. A C400 foi anunciada durante a Cinegear desse ano e, sinceramente, foi um estouro de lançamento. A Canon ela não é tradicional no sentido de lançar câmeras durante a Cinegear. Esse foi o primeiro ano que eu lembro que eles fizeram algo nesse sentido. E a C400, digamos, foi a menina dos olhos dourados dentro daquela feira. Baita câmera. É uma câmera que tem muita coisa que vai ajudar os profissionais, né, os filmmakers. O pessoal que tem a C300 Mark III, a C500 Mark II, pode trocar tranquilo por ela, que vai ser uma câmera que vai atender 95% das demandas ali que a C300 Mark III e a C500 Mark II atendem. E é uma câmera superior até às concorrentes mais próximas. Por conta disso, Tier S. Inclusive, é a primeira câmera que vai chegar nesse tier e eu acho que vai ser a única por algum tempo. Próxima câmera é a irmã mais nova, que é a C80. A C80, basicamente, ela herda o sensor da C400, então é o mesmo sensor 6K full frame capaz de gravar até 60 quadros em 6K, só que, por conta da mídia que a C80 usa, ela é uma câmera que é limitada a 6K30 em formato RAW. Não que isso seja um impeditivo, mas são algumas coisinhas, por exemplo, o fato dela ser menos modular do que a C400, ser uma câmera para um público diferente, com algumas deficiências ali que a C400 supre e a C80 não. A C80 vai para o Tier A. E agora a gente vai falar de Fuji. A Fuji foi outro fabricante que lançou várias câmeras esse ano. Vamos começar falando sobre a linha GFX, que teve a adição da GFX 100S Mark II. Essa câmera, ela chegou aí no mercado no momento que o médio formato digital da Fuji estava num período de ascensão. É uma opção mais barata a GFX 100 Mark II. E é uma câmera que também está bem resolvida para as questões de vídeo, que a GFX 100 Mark II talvez seja too much para alguns filmmakers. A GFX 100, a 100S2, ela atende melhor alguns filmmakers independentes que não precisam de todas as firulas que a irmã mais velha e mais cara tem. Por conta disso, Tier B. A próxima câmera é uma que fez muito sucesso quando foi lançada, que é a XT50. Eu, particularmente, mexi um pouco nessa câmera e achei uma câmera extremamente intuitiva, muito, mas muito interessante para o mercado que ela se destina. Não é o, digamos, meu prato preferido num restaurante, mas a XT50 é uma câmera que eu vejo muita gente aderindo e talvez fazendo você migrar do sistema que você usa hoje, como Sony, Canon, para uma Fuji. Então, Tier A. Agora, a irmã mais nova da XT50, que é a XM5. Essa câmera tem como intuito atender o público vlogger ou criador de conteúdo. É uma câmera de 26 megapixels, com toda a tecnologia nova e atual da Fuji para autofoco, e é uma câmera bem interessante para esse público. Por conta disso, Tier B. Por fim, a Fuji lançou também a X100-6. Essa câmera, ela criou um hype imensurável. É uma câmera que tem muita demanda, mas, tecnicamente falando, é uma câmera que tem vários questionamentos. Primeiro, a Fuji aumentou a resolução da câmera para 40 megapixels, mas não melhorou a ótica da lente. Então, você tem aí uma câmera que tem uma lente subpar em relação ao total de megapixels que ela tem. Não que isso afete o público dessa câmera, mas o fato de hyparem tanto essa câmera ao ponto dela custar quase o tanto que uma Leica, desculpa, incabível, Tier D. Agora a gente vai falar de um fabricante que não tem tanto mercado brasileiro, que é a Kinefinity. A Kinefinity é um fabricante pequeno chinês que fabrica câmeras e esse ano eles anunciaram 3 modelos diferentes. Todos esses modelos são evoluções de modelos já existentes e são câmeras bastante interessantes para quem gosta de uma produção cinematográfica mais high-end, mas não tem o budget necessário para atender essas demandas. E começamos com a Mavo Edge. A Mavo Edge é uma câmera full frame com sensor 8K, capaz de gravar vários formatos, como ProRes e Cinema DNG. E é uma câmera muitíssimo interessante para o mercado profissional. Mas, como eu falei, é uma câmera que tem pouquíssima adesão no Brasil, quase nula. Por conta disso, Tier B. A próxima que a gente vai falar é a Kinefinity Mavo Mark II.
A Mavo Mark II é uma câmera com sensor Super 35 6K, capaz de gravar até 96 quadros em 6K. Essa é uma câmera bem interessante para filmmaker independente, especialmente de ação, mas é uma câmera que, como eu falei, tem uma adesão baixa no mercado brasileiro. Por conta disso, também vai para o Tier B. Por fim, a gente tem aí a Mavo LF Mark II. Essa é essencialmente uma irmã da Mavo Mark II, só que o sensor é um 6K full frame, capaz de chegar até 75 quadros em 6K. Mesma coisa, por conta da adesão de mercado aqui no Brasil, Tier B. E agora a gente vai falar de câmera de rico. Vamos falar da Leica. Bom, a Leica lançou duas câmeras esse ano, e as duas câmeras são lançamentos aí que a gente pode falar que são para um público bem nichado. A primeira que a gente vai falar é a Leica Q3 43. Essa aqui nada mais é do que a já conhecida Leica Q3, que hoje talvez seja a câmera mais vendida da Leica, por incrível que pareça. $7.000, é uma câmera que muita gente tem, é bizarro. Enfim, a Leica Q3 43 tem esse nome porque ela troca a lente da Leica Q3, que é uma 28mm 1.7, por uma 43mm f2. Então você tem uma lente um pouco mais telada e junta isso ao sensor de 60 megapixels, você consegue ter um crop um pouco mais fechado em determinadas situações. Então você tem aí uma câmera que é um pouco mais nichada, além do nicho original de Leica. Eu compraria uma Q3 43? Não. Se eu tivesse uma Q3 especialmente, é mais minha praia ali ter uma lente mais angular. Mas pode ser uma câmera bem interessante para você aí que tem uns $7.000 aí para gastar e não sabe com o que gastar. Q3 43. Mas eu não consigo classificar ela acima da Q3 original, então Tier C. E aí a gente passa para a Leica SL3. A SL3 é a opção mirrorless full frame da Leica. Ela tem o bocal Leica L, então você tem a possibilidade de usar lentes da Panasonic, da Leica, da Sigma, que são com bocal L, e alguns outros fabricantes, agora como a Rokinon, que entrou também no L-Mount Alliance. E é uma câmera um pouco mais versátil para o profissional que quer trabalhar com uma Leica. Existem opções melhores no mercado? Existem. Mas se você quer carregar o nome Leica contigo, não tem jeito. Essa talvez seja uma opção muito mais versátil do que a Q3 43. Tier B. E agora a gente vai falar de quem está fazendo uma volta aí e causando uma reviravolta na indústria, que é a Nikon. A Nikon fez dois lançamentos esse ano. Um muito relevante ao mercado, na indústria, e outro mais ou menos, a gente tem que lançar alguma coisa. A primeira desses lançamentos é a Z6 Mark III, que é uma câmera que surpreendeu o mercado quando foi lançada. A Z6 Mark III é a primeira câmera do mundo a ter um sensor parcialmente stacked, ou seja, você tem ali a área de empilhamento do sensor para você ter uma velocidade mais rápida de leitura, mas essa área não é em toda a superfície do sensor, o que torna a câmera mais barata de ser fabricada e, ao mesmo tempo, mantém os benefícios de você ter um sensor mais rápido, com um modo de leitura mais rápido. Então isso tem menos rolling shutter. Além disso, é a primeira câmera da Nikon que tem a possibilidade de gravação de RAW interno, e você pode gravar NRAW até 6K a 60 quadros, ou ProRes RAW em 6K a 30 quadros. Então é uma câmera muito interessante para vários filmmakers, é uma câmera bem completa, e, por incrível que pareça, é uma Nikon Tier S. A outra já não é tão feliz, né? A outra é a Z50 Mark II, que vem aí com pouquíssimas melhorias em relação à Z50. Essa aí, por incrível que pareça, eu acho que é meio xoxa como câmera. É um lançamento que não faz muito sentido no mercado, especialmente se você tem uma Z50. Não vale a pena você trocar sua câmera pela versão mais nova. Tier C. Puramente por não ser tão ruim quanto os outros dois lançamentos que estão na lista. E agora a gente passa para a Panasonic. A Panasonic teve dois lançamentos muito relevantes esse ano. Um deles foi a GH7, que junto com a C400 tomou assim por onda a Cinegear desse ano. A GH7 é a primeira câmera que tem o fator colaborativo entre a Panasonic e a ARRI, então você tem a possibilidade de ter um ARRI Log C3 na câmera, com instalação opcional. E é uma câmera que também possibilita a gravação de ProRes RAW interno
nela. Então você tem ali a possibilidade de gravar Open Gate. É uma câmera que é muito interessante e muito completa para qualquer filmmaker. Inclusive filmmakers que estão num estágio já mais avançado e procuram uma câmera mais completa, quase nível C80, C70 ou FX6, só que num pacote mais compacto e mais barato. Tier S. O outro lançamento da Panasonic foi a S9, e essa é uma câmera completamente focada em criador de conteúdo. Essa câmera, ela é uma câmera que teve um marketing um pouco controverso, porque o público não entendeu qual que era o público-alvo dessa câmera, mas com o tempo ela foi se achando, foi se encontrando. É uma câmera que traz muita inovação em relação a essa área de criação de conteúdo. Então você tem um codec totalmente dedicado à edição mobile, que é o MP4 Lite. Você tem um modo Open Gate com uma resolução um pouco mais baixa, mas que te entrega áreas vertical e horizontal simultaneamente para você fazer o corte para diversas redes sociais. Mas é uma câmera que falha em alguns aspectos. Não tem um shutter mecânico, não tem uma sapata para flash para fotógrafos, não tem jack de monitoração de fone de ouvido. Então é uma câmera que está ali num limbo que é muito legal e ao mesmo tempo que ela é muito legal, ela é muito ruim. Não é uma câmera para todo mundo, então é uma câmera ame ou odeie. Por conta disso, Tier B. E por fim, a gente vai falar da gigante que é a Sony. Dos lançamentos desse ano, que foram anunciados esse ano também, a gente tem a ZV-E10 Mark II. Essa câmera, ela vem substituir a ZV-E10 original, só que, assim como a gente estava falando da Z50 Mark II da Nikon, ela também não oferece tantos benefícios para quem já tem uma ZV-E10. Por conta disso, Tier C. Outra câmera híbrida que a Sony lançou esse ano foi a Alpha 1 Mark II. É uma câmera incrível tecnologicamente falando, mas ela também não oferece muita coisa a mais para quem já tem uma Alpha 1. Só que, pela resolução que ela tem, que é 50 megapixels, e a possibilidade de gravação de 8K 30 quadros com sensor Global Shutter, ela é uma câmera flagship muito mais relevante do que a Canon EOS R1, por exemplo. Então, por conta disso, Tier A. E por fim, talvez a mais controversa das minhas opiniões aqui, a gente tem a Burano. A Burano foi anunciada na IBC de 2023 e chegou ao mercado no começo desse ano, entre janeiro e fevereiro. É uma câmera que eu comprei o hype, eu não vou mentir, eu comprei o hype, mas é uma câmera que falhou muito. É uma câmera que ficou num limbo entre FX9 e Venice, mas se você tem grana para rodar de Venice, você vai rodar de Venice. E se você não tem grana para rodar de Venice, você vai rodar de FX9. É uma câmera que está ali no meio termo. Algumas produtoras têm, e essas produtoras estão colocando essas câmeras à venda. E tudo por conta do rolling shutter dela, que é praticamente inutilizável se você grava em RAW. Se você grava em RAW e precisa da resolução de 8.6K, esquece essa câmera, tem opções melhores no mercado. Inclusive a Venice usada é uma opção melhor do que a Burano. Tier D. E é isso. Essas são todas as câmeras lançadas esse ano, que eu lembrei. Se eu esqueci alguma, deixa aí no comentário. Se você não gostou de alguma das opiniões aqui, você pode reclamar aí nos comentários também. Ano que vem eu leio. Valeu!